estamos aqui nessa noite, porque Jesus foi Ele que deu a vida por mim e por você, na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui essa noite, assim como ele disse João, no capítulo 4, no versículo 24, para a mulher samaritana disse assim: olha, a verdade é que os verdadeiros adoram a Deus, adoram o Pai, é Espírito e é verdade. Então aqui, eles podem pegar com os adoradores, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, por tudo que Ele tem feito a cada um de nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus, Ele tem guardado, Ele tem protegido, Ele tem livrado, Ele tem abençoado. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus, o Senhor Jesus, Ele enviou o Salvador para fazer essa grande obra. Então todos vocês que estão aqui nessa noite, vamos glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque Ele tem algo para falar no nosso coração. Aqui ouvimos falar aqui de Jó, que Jó foi um homem ali, que ele era temente a Deus, e tudo que ele tinha ali, ele perdeu num dia só, mas vemos que ele mesmo assim, não deixou de lado a adoração ao Senhor. Ele diz assim: eu sei, porque o Redentor ele vive, e por fim, ele se chegou sobre a terra. Então vemos aqui, o homem ali, que temia Deus, ele não preocupava com as coisas que estavam acontecendo, com as provas, com as tribulações. Ele perdeu ali seus bens, ele perdeu seus camelos, ele perdeu seus cavalos, ele perdeu tudo, ele perdeu seus filhos, e assim mesmo, a sua bem esperei, amaldiçoou o seu Deus e morre, mas ele diz: ó, nu eu saí de frente da minha mãe, e nu também eu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. Então nós devemos adorar a Deus, porque não é pelos bens materiais, não é pelo que nós temos, mas sim pelo Espírito Santo que está na minha vida, que está na tua vida aqui nessa noite, amém? Então vamos agradecer a Deus, porque Ele ainda fala com a igreja. Louvado seja Deus, amém? Eu convido, e também quero trazer aqui o abraço do pastor Marcos Melo, o pastor setor, pastor, e mandou um abraço do Senhor, né? E disse que Deus nos abençoe e nos guarde a todos aqui, em nome de Jesus, amém? Eu convido aqui a igreja, a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo de 11 a 6. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. E a palavra que o Senhor Deus falou comigo no dia de ontem. O diácono Almeida, ele me chamou e disse: o pastor pediu para alguém, para mim agora alguém para me trazer a palavra comigo. Eu pensei, não vir, mas o Espírito Deus falou: você vai. Então, a partir daquela hora, eu falei para o Senhor, me dê um versículo livre da tua palavra, para que eu venha falar aqui a igreja. Apocalipse capítulo 3, no versículo, vamos ler aqui do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Eu vou ler aqui o versículo e já ler para a igreja, e a igreja lê o outro. Amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tenho poucas forças, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 9 diz assim: eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não, mas mentem. Eu que farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. 10. Vem o Senhor, guarda de Deus para que ninguém tome a tua coroa. 12. Eita glória, vamos ler toda a igreja ao versículo 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a ele. Amém?
Eu quero frisar aqui nesse capítulo 3 e no versículo 11 aqui do livro de Apocalipse. Eis que veio sem demora. Guarda de Deus para que ninguém tome a tua porta. Então vemos aqui um texto muito importante que os judeus colocaram aqui no meu coração. Aqui foi aqui trazido pelo apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. O apóstolo João, seu nome significa o Senhor Deus é gracioso. Olha só, o Senhor Deus é gracioso porque o apóstolo João, ele foi tido como apóstolo. O apóstolo que ele chegava diante do mestre, ele chegava diante do Senhor, e ele redobrava ali aos seus outros, e muitas vezes ele estava ali ao peito do Senhor Jesus. Ele andava com o seu Jesus, ele tinha intimidade com o seu Jesus. Tudo que acontecia, as pessoas perguntavam a João, perguntam para o seu Jesus o que vai acontecer. Quando estava o seu Jesus e seus 12 discípulos ali, reunidos ali na mesa da ceia, alguém, o seu Jesus disse da seguinte forma: um há de me trair. E vemos aí que os outros olharam para João e dizem: João, pergunta para o mestre, quem será o que você trair? E João chega ali até o mestre, apresenta até ele e diz: Senhor, quem há de me trair? E Jesus responde: aquele que eu botar um bocado de pão em tua boca. E que o seu nome era Judas Iscariote. Então vemos aqui o apóstolo João, era um apóstolo diferenciado. E quando o mundo estava ali, estava diante do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro era um homem nervoso, era um homem que levava o desafio para casa. Mas Deus fazendo a grande obra na sua vida, você já ouviu que ele transformou a vida de Pedro. Mas o apóstolo João, tudo que ele via, ele olhava, ele amava, ele dizia as coisas que ele não queria prejudicar as pessoas. Então João, ele é irmão do discípulo também chamado Tiago. E vemos que o apóstolo João, ele foi colocado ali na ilha de Patmos para os seus últimos dias da sua vida. E vemos que o apóstolo João é colocado na ilha de Patmos. E ele, quando estava ali Domiciano reinando sobre aquela cidade. E Domiciano foi um homem que queria que todas as pessoas o adorassem, queria que todas as pessoas não tivessem outro Deus, queria que todas as pessoas se dobrassem diante dele para adorar como se ele fosse um Deus. Mas depois que o apóstolo João, ele sendo um homem temente ao Senhor, o homem que andou com o Senhor Jesus, o homem que viu as obras que o Senhor Jesus fez, ele não se dobrou diante do Domiciano, porque ele sabia e sabe que somente o joelho que só vai dobrar diante do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que vai botar aquele grande dia. Então vemos ali o apóstolo João, ele começa ali a testificar, ele começa ali a falar, e vemos no livro de João, no capítulo 1, o apóstolo João, ele se apresentando a Jesus como verbo, dizendo assim: o verbo, ele se fez carne, e o verbo, ele estava ali. Então vemos Jesus apresentando o apóstolo João, apresentando o Senhor Jesus como verbo, e o verbo tinha saído ali do céu e vindo até a terra para fazer carne. Então vemos ali que o Senhor Jesus, ele se despiu da sua glória, se despiu da sua coroa, ele pegou e deixou ali, porque ele vinha descer para a terra para fazer uma grande obra de salvação à humanidade. Então vemos o apóstolo João testificando Jesus, e o verbo se fez carne. Então vemos que a João, ele começa a testificar no grande mestre, dizendo também no capítulo 3, no versículo 16, dizendo assim: olha, Deus amou o mundo de uma maneira que Deus o Filho engendrou para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos aqui ele testificando o amor daquele grande homem que tinha saído do céu, deixou a sua coroa para trazer ali na terra a salvação ao grande, à humanidade. Então vemos também no livro de Isaías já profetizando no capítulo 9, no versículo 6, dizendo assim: ó, o filho se nos deu, o filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte e Pai da eternidade, e as potestades estará sobre os seus ombros. Então vemos aqui no Antigo Testamento o profeta Isaías, aleluia, aquilo que havia de vir, que havia de fazer uma grande obra para a salvação da humanidade. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 2, ele vem dizendo: ó, aquele que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aquele que estava fora da morte, a luz raiou. Então vemos aqui o Senhor Deus testificando e falando do maravilhoso, do conselheiro que havia de vir.
Então temos aqui o próprio João, ele começa a testificar e fala de Jesus. Ele vem dizendo, trazendo uma grande notícia aqui para a igreja, dizendo, no capítulo 3, no versículo 11, eles que vêm sem demora, parte deles, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Igreja, nós olhamos em nossas prisões espirituais. Se olharmos a cabeça de cada um, aqui dentro da igreja, pode ver que cada um de nós temos aqui uma coroa que o Senhor Deus colocou na nossa cabeça, a coroa da salvação. Então, se você olhar nos olhos espirituais, você vai ver que você tem uma coroa, mesmo passando pelos problemas, mesmo passando pelas dificuldades, pode ver que Deus, Ele está conosco aqui neste lugar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Então, se olharmos também no livro do João, do apóstolo João, livro de João, no capítulo 19, onde vê quando Jesus ele é entregue ali para ser crucificado. Onde vê que aqueles homens Pilatos, ele pega ali o Senhor, ele manda o pessoal fazer uma coroa de espinho para ser colocado ali na cabeça do mestre, na cabeça daquele que é o Senhor Deus, daquele que desceu do céu para fazer essa grande obra. E parece que nós olhamos ali para aquele texto, nós vemos ali o Senhor Jesus olhando para Pilatos e com aquela coroa colocando na sua cabeça, e eles começam a zombar do Senhor Jesus. Olha, salve Jesus, o Rei dos Judeus, com aquela coroa na cabeça, Jesus, ele passando por aquele sofrimento, com aqueles espinhos afundando na sua carne, com aquela coroa que as pessoas zombando na sua vida, mas mesmo assim ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele sabia, ele estava vendo o futuro, ele estava vendo o tempo presente, ele estava vendo o tempo futuro e o tempo que a gente por vir. Ele estava vendo aqui a igreja, aqui neste lugar, que está sentada aqui nessa noite, adorando o Senhor. Se não fosse por ele, se não passasse por tudo aquilo, ele não teria vencido, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então Jesus, ele começa ali, diante de Pilatos, ele consegue ali, as pessoas começam a olhar para ele, começam a zombar dele e começam a dizer para ele, esse parece ser o Rei dos Judeus, mas não sabiam que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vemos ali, quando eles colocam ali a coroa de espinho na cabeça do Senhor, e aqui eles empurram aquela coroa e começam a sagrar a cabeça do mestre, e ele começa ali, diante daquele povo, o povo olhar para ele, e ele olhava para o povo, talvez por olhar de misericórdia, olhando para aquelas pessoas que estavam ali, zombando dele, criticando ele, mas não sabia aquele povo que ele iria dar vida por todo aquele povo que estava ali e por nossa lei. E quando Pilatos chega diante dele, ele chega diante de Pilatos, ele pergunta, você é Rei dos Judeus? Diz, tu dizes.